Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus. Presto testemunho que Muhammad é seu último mensageiro. Que Deus o abençoe e lhe dê paz até o dia do juízo final, se Deus quiser. O assunto de hoje é relacionado a Hijra, a imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina. E essa imigração, ela tem vários ensinamentos. O primeiro ensinamento é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, desde a revelação do Alcorão pelo anjo Gabriel, ele já sabia que isso iria acontecer. Quando o primo da sua esposa, que era um cristão, o árabe, comunicou a ele: essa mensagem que você recebeu é do mesmo anjo que passou para os profetas anteriores, e você vai ser perseguido pelo seu próprio povo, conforme outros profetas foram. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam já sabia que a perseguição viria. Se nós analisarmos a história de outros profetas, nós vemos que aconteceu a mesma coisa. Se pegarmos o exemplo do profeta Noé, alaihi salam, ele pregou 950 anos para o povo dele, e depois ele teve que construir a arca, inspiração divina, porque Deus ia aniquilar o povo dele. Imagina, 950 anos chamando o povo dele para adoração ao único Deus, e ninguém escutava. E quem escutou ele foi os que acompanharam ele junto à arca. Exemplo de Moisés, Musa alaihi salam, que saiu também. O exemplo do profeta Lot, exemplos do profeta Ibrahim alaihi salam, não faltam, porque são testes que Deus Altíssimo seja colocou para esses grandes e nobres mensageiros em suas vidas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não foi diferente, a ponto de tantas injustiças, tantos crimes praticados pelo seu próprio povo, de violências físicas, psicológicas, de complô a ponto dos muçulmanos passarem fome, de não terem como negociarem. Tudo isso fez com que chegasse a hora da imigração. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na confiança em Deus Altíssimo seja, primeiro que ele passou aos seus companheiros. Ambos começaram a imigrar, pouco a pouco. Cada companheiro ia imigrando, e iam sendo recepcionados em Medina pelos socorredores, os Ansar. Para nós vermos o exemplo de confiança desses companheiros, havia um companheiro, Suhaib radiallahu anhu, que ele ia imigrar, e os Quraishitas seguraram ele e disseram a ele: você chegou aqui em Meca pobre, sem nada, ficou rico e agora quer sair? Suhaib disse a eles: se eu deixar tudo para vocês, toda a minha riqueza, vocês deixam eu ir? E ele: sim. E ele migrou sem nada, voltou a estaca zero. Quando isso chegou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta disse: Suhaib lucrou ainda mais. Então nós vemos que a confiança em Deus que o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou nos corações dos seus companheiros era algo que estava além dessa vida. Eles estavam almejando a vida eterna. Eles sabiam das dificuldades. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou por último para imigrar, e os Quraishitas fizeram um pacto para matar o mensageiro de Deus. Cada um de uma tribo, com suas espadas, mataria ele, e o sangue seria derramado entre todos, para não haver culpado pelo crime. E o profeta sallallahu alaihi wasallam sabia disso. Deus Altíssimo seja inspirava
a mensagem a ele, como os profetas anteriores. E se alguém arma algo, um complô contra um profeta, Deus Altíssimo seja o maior dos armadores. Ele sabe o que o ser humano está planejando. Armaram contra Jesus, alaihi salam, que ele ia ser crucificado, e antes disso Deus fez o que? Arrebatou ele de corpo e alma aos céus, e outro foi crucificado no lugar dele. E o profeta sallallahu alaihi wasallam sabia que eles iam querer matá-lo. O que ele fez? Pediu ao seu primo, um jovem, que dormisse no seu local, na sua cama, e cobrisse com o seu cobertor. Todos ficaram lá fora, só aguardando o momento para entrar e assassinar o profeta enquanto ele dormia. Só que lá no local já estava Ali, radiallahu anhu, o primo do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Só que antes disso, nós vemos o que é veracidade, o que é honestidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam ia ser morto, expulso da sua terra, que ele mais amava, e várias pessoas depositavam junto a ele bens, coisas que eles confiavam no mensageiro de Deus. Idólatras depositavam, isso antes da profecia. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Sendo expulso da sua terra, a ponto de ser assassinado, disse a Ali: durma no meu local, na minha cama, devolva a cada um os seus bens de direito. Devolva a cada pessoa, que isso não é meu, foi confiado a mim. Devolva a cada pessoa aquilo que me foi confiado. Usemos mais um exemplo do que é veracidade, do que é honestidade, para nós termos em nossas vidas. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu entre todos aqueles que estavam com as espadas para matá-lo. Deus Altíssimo seja, e hipnotizou a todos. E o profeta pegou terra ainda, jogou na cabeça de cada um, humilhando-os. E quando eles acordaram e a terra caiu e adentraram na casa, não acharam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ali havia o seu primo no seu local. O profeta então saiu entre eles, colocou terra em suas cabeças e foi até a casa de Abu Bakr. Bateu na porta e Abu Bakr, espantado quando ele viu o mensageiro de Deus naquele horário, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: agora chegou a nossa hora de imigrar. E Abu Bakr, com a felicidade plena, porque seria o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam na imigração, e isso está no Alcorão descrito, quando Deus Altíssimo seja disse: se eles não socorrerdes, vós, Deus irá vos socorrer. E quando ele estava na caverna com o seu companheiro, Abu Bakr, então, radiallahu anhu, é mencionado no Alcorão por Deus Altíssimo seja. Só que nisso o profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha preparado tudo antes da viagem. A filha de Abu Bakr, Asma, Abdullah, e ainda um incrédulo, um idólatra, para ser o guia deles, até chegar na caverna de Hartal. E ali chegavam os mantimentos, o guia apagava as pegadas e etc. Aqui nós vemos outro ensinamento: confiança em Deus primeiro, e depois utilizar o raciocínio, a inteligência que Deus nos deu. O profeta sallallahu alaihi wasallam sabia que ia ser perseguido, que ia ser assassinado. Ele procurou um caminho ao contrário do tradicional para Medina. Ele colocou alguém para apagar as pegadas dele e de Abu Bakr. Ele preparou os mantimentos, colocou pessoas para auxiliar, escolheu um companheiro para não viajar sozinho. Não basta apenas confiarmos em Deus, temos que fazer a nossa parte.
Há um dito do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele diz: amarre o teu animal primeiro, depois confie em Deus. Eu vou deixar meu animal solto e vou confiar em Deus, e Deus não mandou eu ter o raciocínio para cuidar, para usar a minha inteligência. O Islã não é isso. O Islã é conhecimento. A confiança junto com o conhecimento andam juntas. O profeta então, sallallahu alaihi wasallam, chegou até a caverna, e a caverna era difícil entrar, não entrava fácil, um local estreito. Abu Bakr fez o que? Disse: eu vou entrar primeiro para me certificar do que tem na caverna. E começou a rasgar o tecido da sua túnica, tampando cada buraco da caverna, a ponto de sobrar ainda buracos, e ele tampar com a sua mão e com os seus pés. E disse: ó mensageiro de Deus, entre agora. O profeta sallallahu alaihi wasallam adentrou e repousou sobre a coxa de Abu Bakr. E um animal peçonhento ainda veio e mordeu o companheiro dele. Abu Bakr, segurando a dor, começou a suar e chorar, e caiu a gota ainda sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele, vendo aquilo, ainda passou a mão sobre o ferimento, aliviando a dor do seu companheiro. O amor que nós vemos dos companheiros em relação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, de Ali de ficar no seu local, de Abu Bakr de acompanhá-lo, e eles temiam que os idólatras encontrassem eles, e bastava só olhar para baixo. Deus Altíssimo seja fez o que? Fez com que na boca da caverna uma aranha fizesse uma teia e pombos fizessem ninho fora. Bastava os idólatras chegarem e olhar para baixo, que viriam com facilidade ambos. Porém, quando chegaram, viram aquele cenário de aranha e pombos, onde era impossível ter alguém ali dentro, e voltaram. Porém, um dos idólatras, Suraca, foi comunicado de que eles haviam pegado outro caminho e que eles estariam a caminho de Medina. E esse Suraca, depois de uma premiação, de uma recompensa de 100 camelos, dos mais caros, para quem capturasse ambos, conseguiu chegar até próximo do profeta sallallahu alaihi wasallam e de Abu Bakr. Só que nesse momento as patas do cavalo dele começaram a afundar, e ele viu que era algo que ambos estavam sendo protegidos. O Suraca então pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam: me alivie disso, que eu não vou perseguir mais vocês, e volto e comunico aos idólatras que não encontrei nenhum de vocês. O profeta sallallahu alaihi wasallam aceitou o compromisso dele e ainda disse a ele: ó Suraca, você vai ser presenteado com os braceletes do reinado da Pérsia. Passados vários anos, depois disso, esse Suraca se tornou muçulmano, depois de muito tempo. E depois que o profeta sallallahu alaihi wasallam morreu, teve o califado de Abu Bakr, teve o califado de Omar ibn Khattab, o segundo califa. Omar conquistou a Pérsia, e de repente ele chega com os braceletes e chama Suraca: ó Suraca, está aqui a promessa do mensageiro de Deus a você. Nem Suraca lembrava mais dessa promessa. Deus Altíssimo seja fez que aquilo fosse algo que acontecesse, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam não falava por si próprio, e sim inspiração divina. Nós vemos então nessa imigração vários ensinamentos, e depois de 3 dias que eles ficaram na caverna, sendo alimentados por Asma e os outros ajudantes, eles passaram ainda próximo a uma casa pedindo comida antes de chegar a Medina, e havia uma velha, uma pessoa muito idosa ali, que ela não tinha nada, tinha uma cabra muito magra. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou sobre a cabra a mão, e o leite
saciou todo mundo ali. Mais um dos milagres que Deus Altíssimo seja concedeu a esse grande mensageiro, entre os outros citados anteriormente. O que nós vemos então? Que a imigração de Meca para Medina é uma imigração que temos vários ensinamentos, da confiança em Deus, que quando nós confiamos em Deus, nós não tememos nada. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a Abu Bakr dentro da caverna: ó Abu Bakr, onde há dois, o terceiro é Deus junto com ele. Confie em Deus, Deus é o seu protetor. Porém hoje nós achamos que não temos proteção. Hoje os seres humanos, os muçulmanos hoje não estão de acordo com as ordens de Deus, se afastam das ordens de Deus e querem proteção, se afastam daquilo que Deus ordenou. E essa imigração nos mostra o que? Quando você cumpre, quando você é honesto, quando você dá o direito do outro, Deus está com você. Quando você confia nele, Deus está com você. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como citado, ele ia ser assassinado, ele foi expulso da sua terra, e antes dele sair, ele devolveu os bens de cada um. E hoje as pessoas fazem de tudo para terem lucro, fazem de tudo para corromper, para usurpar, para dar um jeitinho, para furar uma fila, para passar algo na frente, etc. Como nós queremos a proteção de Deus, se nós não somos sinceros com nós mesmos? O ensinamento de nós usarmos o nosso raciocínio, temos a confiança em Deus, mas usarmos o nosso intelecto, a preparação, para nós não sermos surpreendidos com algo lá na frente. Eu penso antes de fazer algo. As pessoas escutam a peregrinação e acham só a história, mas não aprofundam nos seus detalhes. A pessoa vai fazer um negócio no comércio, ou o que quer que seja, já faz sem pensar, sem raciocinar. Onde eu vou comprar? Como que eu vou comprar? É lícito, não é? A imigração nos ensina isso, a imigração nos dá esse ensinamento, mas nós muçulmanos somos apenas numa direção, não olhamos os ensinamentos adjacentes a essa grande viagem que ocorreu. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos mostra em detalhes tudo que nós devemos praticar para nós sermos sucedidos, e ainda a imigração daqueles que receberam os muçulmanos, os medinenses, os ansars, para mostrar que quando uma pessoa imigra da sua terra, como acontece hoje em dia, é nossa obrigação acolher as pessoas, dar apoio às pessoas, porque um dia nós podemos precisar dos outros. E isso os muçulmanos mostram desde 1440 anos atrás, que acolheram sempre todos, independente da religião que praticasse. E hoje a recíproca não é verdadeira, onde são taxados, são humilhados e etc. Enfim, vários ensinamentos, mas aqui não conseguiremos jamais falar todos. É necessário que nós estudemos, que peguemos os livros. Se você não perder o tempo para adquirir o conhecimento, você jamais terá o conhecimento. O conhecimento não vem até você, você que tem que ir atrás dele. Senão, você sempre será um completo ignorante, massacrado pelas pessoas. E isso não é atitude de nós muçulmanos, porque a nossa religião é Iqra, leia, procure o conhecimento a qualquer custo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.